Boa tarde, galera. Boa tarde, Xará. Acho que 10 anos depois daquele vice-campeonato, é um campeonato especial para mim. E agora com a expectativa muito grande que a gente possa fazer uma grande campanha como foi em 2010 também. Você vê alguma semelhança, assim, entre as equipes do Goiás de 2010 e essa agora, exatamente 10 anos depois? Eu acredito que a equipe montada em 2020, ela tem um elenco mais qualificado, tem peças de reposições a mais, 2, 3 peças por posição. E o que a gente tinha muito em 2010 era uma vontade, aquele algo a mais de querer mostrar para todo o Brasil que o Goiás tinha uma equipe muito forte. Eu não gosto muito de fazer comparações. Eu agradeço demais a oportunidade de estar vestindo essa camisa 10 anos depois. Quis o destino, 2010, 2020, que eu, juntamente dos meus companheiros e o clube, né, o Goiás, a gente vai disputar essa Sul-Americana novamente. E eu estou contando as horas, contando os minutos para poder entrar em campo e tentar fazer algo próximo do que eu consegui fazer em 2010. A gente ficou marcado e a gente poderia ter entrado para a história com aquele título daquela competição, é fazer uma bela campanha. Eu acho que o torcedor, a diretoria, a comissão técnica e nós, jogadores, a gente quer realmente fazer uma boa campanha, mas eu peço muito que seja com aquele pezinho no chão que foi 2010, que a gente não crie esse oba-oba já, pegando a equipe do Paraguai, que é uma equipe muito difícil. A gente viu o Guarani já surpreendendo o Corinthians, então a gente tem que ter respeito máximo nessa competição. São jogos de mata-mata, são jogos difíceis. O torcedor vive essa expectativa, né? São 5 anos aí que o Goiás não disputa a competição, da última vez também não chegou longe. E como que é? Como que você tem percebido isso também, né? Essa expectativa da torcida? Eu acho que todos nós, clube, jogadores e torcida, estamos eufóricos com a participação de novo. São 5 anos de uma participação internacional para os times daqui de Goiânia. Essa expectativa a gente tem que controlar, nós jogadores, deixa por parte do torcedor fazer a festa, passar para a gente a maior quantidade de energia positiva logo nesse primeiro jogo fora de casa, que a gente consiga ter essa energia traduzida em boas partidas e boas participações. E falar o que desse primeiro adversário, né? Pelo menos para o torcedor esmeraldino ali, para o torcedor brasileiro, é meio que uma novidade, né? O Sol de América de Assunção. O que vocês já estudaram e já sabem dessa equipe? Bom, é um clube que está acostumado a disputar essas competições internacionais, uma equipe rápida e que joga pelo contra-ataque. A escola paraguaia é assim. E agora a gente tem até, né, terça-feira, mais próximo do jogo, para a gente estudar e saber quem a gente vai enfrentar. Te fazer uma última pergunta aqui. Você lembra bem dos 8 gols que você fez em 2010? Não, eu lembro bastante, assim, de toda a história. E o curioso é que eu fiquei tão chateado com a nossa derrota que só em 2018 eu vi o reprise dos melhores momentos daquele jogo. Então, 8 anos depois que eu assentei e vi aquele jogo, de tanto que me dói ter perdido aquele campeonato. Pro gol! Tio Rafael, pé direito na bola, pro gol! Gol de Rafael Moura. Restituto pro Independente, partiu, bateu e o gol! O Independente da Argentina é campeão da Copa Sul-Americana de 2010. O Rafael Moura, o He-Man, vai assistir com a gente aqui no estúdio do Globo Esporte os 8 gols que ele marcou nessa campanha histórica do Goiás na Copa Sul-Americana de 2010. O herói de 2010 vai relembrar os 8 gols que marcou. A campanha De Rafael Moura! Os bastidores das batalhas pela América do Sul. Vai pra cima deles, Goiás! Na estreia do Goiás, pegou um dos times mais copeiros do Brasil, que foi o Grêmio. Então, a gente não tinha favoritismo nenhum e nós mesmos acreditávamos que a gente não ia passar nessa primeira fase. E esse gol de pênalti importante porque a gente estava perdendo o jogo em casa e a gente conseguiu um empate que fez com que a gente classificasse
lá no Sul. E esse aí, He-Man? Um gol de oportunismo, esperando ali na segunda trave. Um gol importante também, porque esse jogo, com esse gol, a gente venceu por 1-0. E aí o jogo lá, e foi uma batalha, né? Esse é um jogo dificílimo. Esse foi o gol mais bonito da minha carreira. Um lançamento belíssimo do Marcão. Rafael Moura! Rafael matou com muito estilo. Tirou a marcação. O goleiro caiu. E para brilhantar mais ainda o meu gol, eu vou contar um segredo para vocês. Essa bola eu fui chutar rasteira, mas exatamente pelas grama de placa tá soltando, quando eu fui bater, ela quica e sobe. Então parece que ficou mais bonito que eu chutei no ângulo. Mas olha só, ela quica e sobe. Isso aí o goleiro e o zagueiro estão me procurando até hoje. A gente conseguiu a classificação mesmo perdendo o jogo. E agora um adversário que talvez fosse o menos temido e o mais difícil nas quartas de final, Rafael? Não, o Avaí foi o único confronto que a gente passou a ter o favoritismo. Eu abri o placar aí nessa jogada, num belo passe do Elton Monteiro. E aí depois teve um reviravolta, o Avaí estava nos vencendo por 2-1. E aí eu posso contar sobre o segundo gol já antecipando, porque foi aos 47, 48 minutos e que nos deu um empate e a possibilidade de buscar a classificação fora. Eu estava bem iluminado mesmo contra o Avaí, porque eu fiz os 3 gols do confronto. Esse aí uma assistência do Felipe, eu ali na pequena área. Numa fase muito boa, onde a bola estava procurando e quando eu tinha oportunidade, eu estava fazendo gol. Única fase que você não marcou gol na semifinal, pega outro gigante do Brasil ali, que era o Palmeiras. O Palmeiras muito forte e a gente totalmente desacreditado pela mídia, pela imprensa, por todos. Ainda mais que a gente perdeu o primeiro jogo no Serra Dourada por 1-0 num golaço do Marcos Assunção. E a gente conseguiu também a classificação no segundo jogo no Pacaembu. Eu não fiz gol, mas eu dei uma assistência para o Hernando, que eu considero como um gol e talvez o gol mais importante. Porque se não fosse esse gol do Hernando, a gente não tinha a chance de disputar a final. Todos os torcedores falam, foi o maior número de público do Serra Dourada, o Serra tremeu. E eu estava numa fase esplendorosa, porque o zagueiro vai tirar a bola, bate no Carlos Alberto e sobra no meu pé na pequena área. Eu tive a frieza de dominar, um domínio difícil, mas dominei bem. Aí nesse jogo o Goiás ganhou de 2-0. A gente ganhou de 2-0. E acho que a gente poderia ter feito um placar mais elástico. Um gol muito difícil, um cruzamento do Saci. Eu peguei a bola ali no terceiro andar e fiz um belo gol, um gol que praticamente para todo torcedor, para nós dentro de campo ali, a vibração tão grande que com esse empate aí aos 19 minutos do primeiro tempo, tendo o 2-0 como vantagem, a gente poderia se sagrar campeão e foi uma pena porque logo em 10 minutos a gente já tomou os 3-1. O torcedor tem essa imagem que realmente o campeão moral foi o Goiás da edição de 2010. Na prorrogação, mesmo a gente tentando de todas as formas, com bola na trave, com gol anulado, e aí a gente foi para a loteria dos pênaltis e o Felipe era o cobrador oficial. E ele deslocou o goleiro, bateu na trave e a gente não foi campeão por isso. Logo depois você bateu o pênalti, né? Eu tive que bater o pênalti e também concluir, mas os jogadores do Independente não tiveram nenhum erro e eles fizeram as 5 cobranças e foram campeões. O Independiente da Argentina é campeão da Copa.
ônibus levando pedrada ali a caminho do jogo. Conta um pouco desse clima dos bastidores ali. O clima que antecedeu a partida foi clima de guerra mesmo. Por volta das 11, 11h30 da noite, chegaram um grande número de torcedores com fogos de artifício e a gente não dormiu nada da noite. Eles foram embora por volta das 6, 7 da manhã, só que, para nossa surpresa, eles retornaram meio-dia com a mesma cantoria, com fogos, e foram nos acompanhando até o estádio. Uma das coisas assim que nos atrapalhou bastante na nossa logística, que a gente entrou um pouco devagar no jogo, foi isso. Esse vice-campeonato marcou, porque foi onde que o Goiás conseguiu ir mais longe num campeonato tão importante como esse, mas ficou aquele gostinho de que a gente poderia ter sido campeão. Nós, jogadores, e a nossa comissão técnica, a gente vai se esforçar ao máximo para a gente reescrever essa história. Contamos com o apoio de vocês, logo já contra o Sol de América. Um grande abraço, conto com vocês.